Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast. Eu sou Clara. Meu nome é Gustavo. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema um tanto quanto pertinente no mundo jurídico atual, que é justamente o empreendedorismo jurídico. Que nada mais é do que o advogado ele ser mais do que um advogado. E sim ele ter esses macetes sobre o empresarial, ter uma empresa e discutir sobre negócios. E aí, para o episódio de hoje, a gente trouxe nada mais nada menos do que o nosso professor e advogado Felipe Coral. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí a gente trouxe ele porque a gente acha que ele se encaixa muito nesse papel, dessa profissão muito facetada, ele faz várias coisas, e aí a gente trouxe ele um pouco para conversar sobre isso. Professor, mais uma vez, boa noite, né? Seja muito bem-vindo. Para começar, a gente gostaria de entender mais um pouquinho do começo da sua trajetória e como o senhor decidiu escolher a advocacia como profissão. Bem, boa noite, né, a todos. Gente, primeiro, eu não comecei pelo direito. Essa é a primeira coisa que a gente precisa já pontuar. O direito não foi a primeira opção naquele momento ali de vestibulando, aos 17, 18 anos. Eu não via o direito como a opção viável e não fui treinado a escolher o direito. Talvez até pela estrutura familiar, que não tinha um pensamento acadêmico, mas a minha primeira trajetória começa com a docência mesmo, com a licenciatura em biologia, e o direito ele vem após a entrada do mercado do trabalho como educador e a percepção do mercado. Sobretudo porque na primeira graduação, na licenciatura, o nosso primeiro campo de atuação é a escola básica, a educação básica. E a educação básica, no nosso país, ela tem suas mazelas, né? Então, a gente tem que enfrentar muitos desafios, desafios esses que se repetem, são constantes, e que, com o passar dos anos, faz com que você que está ali vivendo a labuta comece a se perguntar se de fato é aquilo que você quer fazer pelos próximos 30, 40 anos. E aí eu lembro como hoje, tenho um, fiz um grande amigo, fiz muitos amigos por todo lugar, todos os lugares que passei, mas tem um professor, o nome dele é Antônio Doleron, grande amigo, já aposentado. Eu dava aula em Gravatar, então eu descia, subia a serra e descia todos os dias. E numa dessas subidas e descidas, eu lembro que em 2014, Tony disse assim para mim: Coral, a gente te vê na escola, eu lhe vejo, meu filho, na escola, corre para um lado, corre para o outro. Os meninos gostam muito de você. Você tem uma atividade muito dinâmica, né? De ensinar. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa: você não pensa em fazer outra coisa da sua vida, não? Ele era um professor com seus 28 anos já de carreira, prestes a se aposentar. E normalmente, quando a gente escuta essas coisas de quem é mais velho na profissão, a gente tende a achar que é porque se frustrou, não deu certo e tende a querer afastar os jovens. Mas meus tímpanos escutam os mais velhos de outra forma. Eu sempre dei muito ouvido aos mais velhos, então eu sempre percebi nos mais velhos a voz da experiência. Então, se um professor está me colocando numa posição para pensar um pouco mais sobre futuro, por que não pensar? Se o meu futuro é exatamente parecido com o dele, já que eu estou na mesma labuta. E aquilo ficou na minha mente. Eu lembro que na época eu estava cursando, eu estava cursando o mestrado e aquilo ficou na minha mente. Mas a primeira resposta que eu dei para ele foi de que não, eu não pensava em fazer absolutamente nada na minha vida. Eu estava muito empenhado em ser um excelente, um grande professor de biologia e não tinha pensado, mas aquilo ficou martelando muito no meu juízo e uma frase dele me marcou, porque ele disse assim: meu filho, olha, eu tenho 20 e tantos anos de educação. Se eu pudesse lhe dar um conselho, não gaste a sua juventude, a sua sabedoria, a sua energia toda com a sala de aula na educação básica. Busque alguma outra coisa para lhe dar uma condição melhor de construir uma família. Aquilo ficou como se fosse. Como se... Filho de pai, né? Exato.
E eu tinha exatamente essa percepção dele, um professor mais velho, que me acolheu e que tinha essa coisa paterna. Meu amigo, aquilo ficou pelos próximos dias martelando muito na minha mente, e aí eu me inscrevi no Enem. E fora a docência, eu só me via fazendo outra coisa, porque eu sempre fui um cidadão muito consciente daquilo que eu queria. E eu gostava muito de entender do que era que eu tinha direito e aonde que já começa o do outro. E aí, direito. Então, já me inscrevi ali no Enem na época. Excelente, professor. Que legal. O senhor tocou em alguns pontos aí que eu gostaria de destacar. No começo, o senhor falou a questão da renda também na família, né? Muita gente escolhe o direito por causa da renda da família. A pessoa vê o direito como uma fuga, advogar como uma fuga para ganhar muito dinheiro, mudar a realidade de sua família. E outro ponto, que é a escolha de outra profissão. Como o senhor já era professor, já era formado em biologia, já era docente, essa escolha, essa visão de mudar de profissão, né? O senhor ainda hoje em dia ainda é professor, mas muita gente começa como professor, tudo bem que a gente tem vocação para ser professor a vida toda. Mas tem gente que começa, por exemplo, como professor, chega a um certo ponto, a certa idade, fica estagnado, não consegue avançar mais e também não tem como ter outra saída. Eu gostei que o senhor trouxe esse ponto, que o senhor mudou de profissão, não foi inicialmente no direito, né, que o senhor trouxe, mas o senhor mudou de profissão. E é muito legal essa ideia de que o senhor teve como se fosse uma pessoa que foi colocada no caminho do senhor para Exato. justamente com esse propósito, né? Anjo. Porque às vezes a gente tem um pensamento e não são todos que têm essa, porque independente a gente tem uma vida longa pela frente e não é porque a gente vai ter uma escolha agora que a gente é obrigado a permanecer com essa escolha pro resto da vida. Então essa mudança assim, né? Essa mudança totalmente de foco e de perspectiva, ela realmente é muito interessante e que já mostra esse lado assim mais da escuta, né, que o senhor dá essa atenção e que combina totalmente com a profissão de direito. Talvez se eu não tivesse escutado aquele conselho, eu não estivesse aqui. Exatamente. A vida seguiria por um lado que talvez eu tivesse aí em alguma escola dando aula até hoje. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta, que era quando foi que teve essa virada de chave? Quando o senhor, tipo, a ficha caiu, que o senhor precisava fazer outra coisa, ou então que o senhor queria fazer outra coisa? Eu nunca gostei de ser pau-mandado de ninguém. E eu sempre vi no direito, sobretudo na advocacia, a oportunidade de mandar em mim mesmo, de ser dono da minha vida, ser dono da minha agenda. E eu acredito que seja uma das profissões que mais deixam você à vontade para ser dono da sua própria agenda. Como professor, eu nunca conseguiria ser dono da minha própria agenda. Mesmo hoje, como professor universitário, você tem horários a cumprir, você tem hierarquias a seguir e você tem prazos, você tem que cumprir certas regras que muitas vezes ultrapassam a sua vontade e a sua agenda. Mas como CLT, como professor contratado, você tem que cumprir. Então, para fazer isso durante o dia inteiro, todos os dias, eu não me via. Eu não me... Por um pedaço do dia é maravilhoso. Você tem a docência, oxigena a sua profissão, é maravilhoso, é outra paixão. Tenho um respeito muito grande pela docência. Sempre vi a docência como a profissão das profissões, ainda vejo assim, sem ela a gente não alcança lugar nenhum, mas eu só conseguiria ser dono de mim mesmo na docência se eu fosse dono da instituição, né? E aí é mais fácil ser dono de mim mesmo com a advocacia. Essa virada de chave que você perguntou se deu exatamente nesse final de ano, de 2014. Então, a chave vira e quando vem o vestibular e a aprovação, eu de fato percebo que a minha vida vai para outro lugar. Mas aí é bom um adendo que em momento nenhum eu deixei de dar aula. Em nenhum dos momentos, desde a escolha por fazer direito, cursar a universidade, cursar a graduação inteira, cair no campo para trabalhar como advogado, eu nunca deixei de dar aula. O que eu saí, o que eu mudei foi o campo de atuação docente. Eu deixei a educação básica da biologia, pela parte docente de ensino básico,
e passei para a parte docente de ensino superior, e aí mais focado hoje com a área jurídica, com o curso de Direito. Excelente, professor. Eu quero trocar outro ponto aqui agora, que é Felipe Coral, empreendedor. Bom, o seu escritório de advocacia hoje, Felipe Coral, ele tem um local, né, próprio? Sim. Exatamente. A gente está aqui no Livramento, pertinho, coladinho com a Igreja Católica do Livramento. Pronto, perfeito. Aí eu queria que o senhor contasse mais de como é que se o senhor vive no escritório sozinho, apenas o senhor, financeiro, marketing, outras coisas também, como documento de cliente, que tem que ter muito cuidado também nisso. Eu queria saber como o senhor lida com isso, se é apenas o senhor ou o senhor também tem outros colaboradores com o senhor. Então, é uma pergunta boa. Eu passei por alguns momentos da advocacia que me levaram a esse momento atual de administrador do escritório. A minha advocacia ela começa com a prestação de serviço, logo após o juramento, porque eu não estagiei, e aí eu já deixo aqui um conselho: estagiem, tentem o máximo possível, batam na porta dos escritórios de advocacia e peçam: eu quero estagiar, não quero nada em troca. A melhor moeda que vocês receberão de um escritório de advocacia é o conhecimento que vocês vão agregar à vida de vocês e a possibilidade de, no futuro, vocês andarem com as próprias pernas e conquistarem os próprios clientes. Então, assim, não deixem de estagiar. No meu caso, eu não podia porque eu trabalhava de dia para poder pagar a faculdade à noite. Então, é diferente, né? Mas aí o meu estágio foi de fato o campo. Então, se a gente pudesse dividir a minha advocacia pós-juramento, prestação de serviços em um escritório. E aí a prestação de serviço é aquela salada de fruta, né? Você vai do penal ao previdenciário prestando serviço de peticionamento, diligência, etc. Num pós prestação de serviço, eu embarquei numa sociedade mesmo, com outra pessoa, com divisão de despesa, ali, divisão de espaço, operacional, e para mim não foi uma experiência boa. Eu não tive uma experiência bacana com a sociedade. Infelizmente, e aí é uma questão minha, individual, nada contra as sociedades, mas num terceiro momento a sociedade desfez, óbvio. Num terceiro momento, quando eu reprojetei a minha inserção no mercado, eu só me via com o meu nome sozinho. Mas abrindo espaço para esse momento da advocacia, que é uma advocacia colaborativa, parceira. Então, o que eu quis foi a administração do escritório ser minha, o nome ser meu, o espaço ser meu, mas o operacional, como a minha advocacia, como o escritório acontece, ela acontece por meio de diversos parceiros. Sabe aquela rede de contatos que a gente faz ao longo do caminho? Foi isso que eu tentei fazer de melhor, e hoje é como se eu tivesse um grupo muito seleto de parceiros profissionais de todas as áreas do direito, que tudo que o meu escritório precisa, eu tenho a quem recorrer. Perfeito. Eu pensei também sobre, que o senhor falou, essa questão de várias tentativas até achar o modelo ideal. E aí eu pensei sobre a questão de diversos advogados, mercado de trabalho aí, bem concorrido, mas também uma quantidade muito grande, uma demanda muito grande, tanto da população quanto um número muito grande de advogados se formando. E aí, como essa questão, o senhor acha que realmente o problema da advocacia brasileira é esse excesso de profissionais ou o problema é a quantidade ou falta de estratégia que tem neles? Tipo assim, se eu conseguiu chegar até esse momento com toda a dificuldade, com todos os desafios, mas conseguiu obter êxito e hoje em dia é o que é. Então, o senhor acha que essas dificuldades advêm muito desse mercado de trabalho concorrido ou são muitos advogados para, enfim, queria saber Boa mais dessa pergunta, questão. excelente. Porque também, desculpa, porque também tem advogados, como o senhor, tem escritório também, tudinho, divulga seu nome, né? Faz ali um marketing seu. E tem também aqueles advogados que são um pouco mais acanhados. Não fazem marketing, não tem um Instagram, por exemplo, no escritório,
próprio, para divulgar é, informações sobre o direito, da advocacia, tudo mais. Isso aí eu acho que tem um grande diferencial. Tem. A pergunta é maravilhosa. Veja, vamos por partes. Primeiro, a gente tem a impressão de que temos muitos advogados no nosso país. Nós não temos muitos advogados. Nós temos muitas pessoas formadas em direito e que passaram na OAB. Mas advogados nós temos poucos. Pouquíssimos. Pouquíssimos. E aí, talvez o motivo disso seja porque a OAB, o ambiente jurídico, a carteira, ela traz um glamour que muita gente se encanta para alcançar esse glamour, mas não sabe o que é que está por trás do glamour, que é o trabalho. Então, um dos primeiros passos do bacharel em Direito, quando ele chega no final do curso ou logo após o curso, é prestar o exame da OAB. Sobretudo para tirar um fardo das suas costas, de que quando as pessoas lhe perguntarem em qual é a sua formação, você poder dizer que, no mínimo, você é advogado com OAB e tudo, que a gente até brinca, né? Mas atuando tem pouquíssimos. E como a advocacia não é uma profissão que se aprende nas bancas da faculdade, a advocacia não é uma profissão que se aprende num curso EAD para passar na OAB. A advocacia é uma profissão que se aprende na prática, no dia a dia. Nem todo mundo tem a resiliência necessária para continuar suportando os intempéries ao longo do tempo, para em algum momento dizer, me tornei um advogado. Então, a gente tem muitos formados com carteira da OAB, mas advogados a gente tem muito pouco. E aí acaba que essa ideia do senso comum de imaginar que nós temos muitos e que aí faltariam clientes, acaba que caindo por terra, porque na verdade falta advogado para pegar tanta coisa que a gente tem aí no dia a dia. Tem muito mais demandas do que profissionais. Eu vejo assim. Puxando esse gancho, qual dica o senhor daria para os advogados sobre essa questão de como se diferenciar no mercado de trabalho, como ser, de fato, um profissional ímpar que some no contexto social, some nessas demandas sociais que a gente tem em tanta quantidade, tendo em vista que são poucos os profissionais de fato na área. Eu posso falar? Um advogado ou um empreendedor, né? Exato. Hoje, dá para a gente dizer que se você não tiver essa visão, o Gustavo falou bem, que hoje a gente tem, óbvio, a gente tem que respeitar todos os posicionamentos. Nós temos advogados que são mais ativos nas redes sociais, temos advogados que fazem um marketing mais básico, e temos advogados que são os advogados mais raízes mesmo, que de fato nem aparecem e nem precisam. Há advogados que alcançaram um nível na advocacia, um patamar financeiro e operacional do seu escritório, que não precisam mais botar a cara para um marketing, porque ele vai ter quem faça no seu escritório, e ele não é mais o operacional do escritório. Ele é o administrador e o captador. O nome dele ficou muito mais forte porque ele se dedicou por muito tempo e hoje o escritório anda com as próprias pernas, como a gente diz. Nesse sentido, hoje, apesar do marketing, que é muito forte, o marketing digital, há ainda o trabalho de olho no olho. Então, eu acredito muito no lado humano da advocacia. Quanto mais humanizada é a sua advocacia, certamente haverá um retorno daquele cliente. Se não diretamente, ele mesmo, mas alguém indiretamente indicado por ele. Então, a indicação, o que a gente sempre fala, né, que é o boca a boca, ele ainda é muito forte. Nesse sentido, é importante a gente até frisar o seguinte: não significa que uma advocacia mais técnica e mais gelada, do ponto de vista humano, mais frio, também não funcione. Funciona,
Nós temos escritórios onde o cliente é atendido, chega, passa por uma triagem, é atendido, sequer sabe quem é o advogado que vai atuar na causa dele. É a própria recepção, os secretários, estagiários que fazem toda a triagem, pegam toda a documentação e protocolam a ação. E aí esse cara só vai saber quem é o advogado dele, talvez numa audiência, quando ele estiver do lado, ou talvez nunca. Porque no dia da audiência o escritório manda um advogado associado ou um correspondente jurídico. No meu caso, como a minha atuação, ela sempre buscou pelo lado humano, e aí eu acredito que é também por causa do meu lado docente, trabalho com o público e o jogo de cintura de saber lidar com as pessoas, eu vejo que quanto mais humanizado, maior é o retorno. Tanto que a maioria dos meus clientes sempre são clientes que é primo do meu cliente, amigo do meu cliente, sobrinho do meu cliente, que um dia eu fiz alguma coisa e isso reverbera em outras pessoas. Faz a indicação. Exato, a indicação. Como o senhor tocou num ponto que é sobre o trabalho humano. Já depois eu percebi que no seu escritório é praticamente trabalho humano. Exato. Mas hoje em dia a gente tem muita IA, né? A inteligência artificial. E é isso que eu queria perguntar ao senhor, que hoje com a IA a gente consegue fazer muito trabalho que seria humano. Por exemplo, um atendimento inicial poderia ser robotizado por IA já no próprio WhatsApp, triagem, por exemplo, de documentos. Às vezes não, porque às vezes tem uma divergência de documento e realmente precisa de uma revisão humana. Aí eu queria perguntar ao senhor como o senhor vê essa questão da chegada da IA. IA de fazer petição inicial, até dar sentença, acho que até juízes também usam IA para sentenciar Exato. processos. Aí eu queria ver se eu ver isso mais como um problema ou também a gente pode usar a IA para nos ajudar, mas não uma IA para nos substituir, mas ajudar, fazer a IA trabalhar para nós. Perfeito, perfeito. É exatamente nesse sentido, Gustavo. Fazer a máquina trabalhar a nosso favor. Não tenho absolutamente nada contra, não posso ter, não podemos ter. Esse momento aqui nosso não estaria acontecendo se não fosse a revolução tecnológica que nós vivemos. Eu tenho 34 anos e vi de perto a tecnologia mobile acontecer e trazer a gente para esse momento que nós estamos. Seria até hipocrisia da minha parte dizer que a tecnologia mais atrapalha do que ajuda, mais ajuda. Pense comigo que se a gente voltar uma década, qual advogado em início de carreira conseguiria uma projeção a nível regional, nacional, sequer municipal no início da carreira? E hoje ele já consegue, por meio de um simples aplicativo, montar uma contazinha, escolher uma estratégia bem direcionada e conseguir se mostrar na sua cidade, na sua região e até no seu país, com um único aplicativo na palma da sua mão. Só quem conseguiria esse marketing bem gigantesco seriam escritórios maiores. E aí talvez o maior dilema da inteligência artificial esteja no: a IA vai me deixar folgado sem trabalhar, ou ela vai me ajudar a trabalhar? Se a gente conseguir o equilíbrio aí, talvez o direito seja a área do saber que vai ter que dar essa aula de equilíbrio, até porque o nosso símbolo é uma balança, o equilíbrio entre o que é máquina e o que é humano. Se a gente entender que nunca nada que é humano pode ser substituído pela máquina, a inteligência vai nos ajudar demais, demais. Não tem nada melhor do que você fazer uma busca jurisprudencial por meio de uma plataforma que te entrega diversas jurisprudências em segundos. E recentemente, eu não sou nenhum dinossauro da advocacia, né? Minha OAB é de 2021, eu já entrei no processo eletrônico, eu já entrei no momento Instagram, mas quando eu entrei, a nossa pesquisa sempre foi Jus Brasil,
E era demorado, você tinha que pagar um Jus Brasil para poder fazer o copia e cola, às vezes muitas jurisprudências repetidas, e hoje, com um simples clique, você tem diversas jurisprudências, e aí você tem a oportunidade de ter diversas jurisprudências que a máquina procurou para você. Só que agora cabe a você filtrar. Sim, Tá. O exatamente. que é real, o que de fato é jurisprudência, o que é inventado, porque a máquina vai inventar algo, porque ela tem que te dar uma resposta. Então, se você entrega o seu trabalho advocatício totalmente à inteligência artificial, aí eu entendo que você vai estar pecando e em algum momento você vai comprometer o direito do seu cliente. Mas se você utiliza com inteligência a inteligência artificial, você vai ter uma excelente ferramenta de trabalho. O ponto é justamente esse, né? Você não dar à inteligência artificial a sua capacidade de imaginação, que é única. Até Perfeito. porque, se o senhor não usasse, tipo, vamos supor que o senhor usa para fazer serviços básicos, mas se eu não tivesse o entendimento do que o senhor está fazendo, interpretação básica, conceito, Exato. literalmente a formação, Qualquer coisa que ela me entregasse exatamente, estaria certo. qualquer pessoa conseguiria fazer Exato. uma consultoria jurídica, por exemplo, Perfeito. sem ter o menor conhecimento. Então, é muito interessante essa questão de utilizar, mas não dar a ela o que é de mais precioso na gente, que é justamente a criatividade. Perfeito. E aí a gente já entendeu hoje que não basta só entender de direito, né? O senhor mesmo, a gente percebe essa comunicação, essa tendência a entender muito realidades diferentes e conversar com todo tipo de gente, e ter essa comunicação, essa persuasão, essa técnica de comunicação muito aguçada, sabe? E realmente eu acho que esse é o ponto diferencial que faz o senhor se destacar realmente. Então, um ponto que eu pensei aqui, a gente se encaminhando para o final, é que se o senhor tivesse que começar hoje do zero, partindo do princípio que o senhor não tem o conhecimento que o senhor tem hoje, e se eu realmente estaria onde o senhor estava há alguns anos atrás, nesse mercado, assim, que o senhor teve que aprender dentro do mercado de trabalho. Então, se o senhor começasse hoje do zero, sem nome, sem contatos, o que o senhor faria, assim? Qual dica o senhor daria para alguém que está entrando nesse mercado de trabalho, hoje com muito mais mecanismos do que anteriormente? E que dica o senhor daria para essa pessoa? Que postura ela deveria ter? Como ela deveria se comportar para que ela fosse realmente um diferencial no mercado de trabalho? Sim, é uma pergunta bem. É um Capciosa. compromisso, né? É pesado a gente dar dica a novos colegas. E eu nem tenho tantos cabelos brancos ainda para fazer isso, né? Tem só mãe. Vejam só, eu acredito que se eu voltasse, eu não sou uma pessoa de me arrepender muito do que eu faço. Eu tomo decisões bastante acertadas na minha vida, sempre foi assim. Sempre tomei decisões, sempre do tamanho das minhas pernas. Então, eu acredito que cometi, ao longo da vida, com as minhas decisões, eu cometi poucos erros no que diz respeito à tomada da decisão. Os erros foram de aprender o que eu estava fazendo, mas a tomada de decisão, errei pouco, graças a Deus. E aí tem a mão poderosa de Deus, graças a Deus, na minha vida sempre. Mas o que eu faria se eu voltasse lá para o início, eu com certeza faria mais contatos com outros colegas profissionais. No momento inicial da minha advocacia, eu fiquei muito preso à prestação de serviço em um escritório de advocacia, de tal modo que a minha advocacia se transformou em estar num lugar de tal hora até tal hora fazendo petição, envolvido nos processos dos outros, nos clientes dos outros e não estando aberto a conhecer ninguém. Então foi um momento da advocacia de petição, não audiência, não instrução, não conhecer, não entender onde são as unidades judiciárias, não conversar com o juiz. Foi um momento que eu posso dizer que fui mais um estagiário de luxo, ali no meu primeiro ano de advocacia, do que de fato um advogado. Então, o que eu faria diferente seria pegar a OAB hoje e amanhã atuar sozinho. Sozinho. Sem pensar. E de que forma? Ir para as unidades judiciárias, conhecer as pessoas, sentar numa mesa de audiência e só assistir,
que é público, o ato é público, você pode sentar, assistir, e você vai aprender como se comportar como réu, como autor, você vai entender como é que o juiz daquela vara, ele se comporta para você entender quando você estiver numa audiência. Então eu faria isso diferente. Eu, desde o momento que eu peguei a OAB, eu já começaria a montar minha rede de contatos. E aí, quando eu tive essa percepção, aí foi que eu, de fato, consegui caminhar bem com a advocacia, foi quando eu tive a percepção que essa profissão você tem que ter uma rede de contatos, que você leva problemas para colegas resolverem, e você também recebe problemas para resolver dos colegas. E essa ponte de conhecimento e de favores, ela sempre traz o feedback financeiro. E aí o dinheiro vai e volta, vai e volta. E uma hora está aqui com você, outra hora está com seu colega. Saber ganhar menos para poder ganhar um pouco mais lá na frente. Excelente, professor. Tratando sobre esse ponto de rede de contatos, é muito bom que também vem clientes de todos os tipos, não é verdade? Isso. E muito advogado, acho que recém, ele tem um pensamento de usar muito palavras técnicas no direito, né? Aquele jurídico mais complicado. E às vezes isso acaba até, eu acho na minha visão, que acaba até afastando até clientes. Cliente fica meio confuso, fica com muitas dúvidas, acaba até procurando outro advogado que tenha um manejo de falar mais fácil. Por exemplo, um direito previdenciário que se trata de um idoso, rural também ali, que é a pessoa com menos estudos. A pessoa tem que ter um jogo de cintura melhor com ele, tratar melhor a palavra, para ele entender e não ter tantas dúvidas, né? Queria saber como é que o senhor faz isso. Se o senhor tem maneira de tratar cada cliente diferente, a conversa, como o senhor leva com cada cliente, o jeito de conversar. Nesse ponto, Gustavo, eu posso dizer a você que a docência foi maravilhosa, maravilhosa. Porque como eu já lidei com todos os estágios da vida do ser humano, desde um pré-adolescente, no ensino fundamental 2, ao ensino médio, a um pré-vestibulando, a um graduando de terceiro grau e a um cara que está na pós-graduação. Então, essa convivência com todos os tipos de pessoas me deram esse manejo de saber lidar com diferentes situações. Então, eu nunca vi o direito como uma ferramenta de afastar a conversa. Então, como o professor que está enraizado no meu DNA, ele é um facilitador de conhecimento, eu nunca vi o direito como uma maneira de dificultar a conversa. Então, todas as vezes que eu precisar abrir mão da técnica para que haja aprendizagem, eu sempre vou fazer. Então, eu acredito que é aquilo que a gente falou, a humanização da advocacia. Quanto mais você deixa a advocacia humanizada para o seu cliente, melhor a conversa, porque ele sai ali entendendo como é que a vida dele vai. Porque o cara chega ali para te dar um pedaço da vida dele em tua confiança. E essa confiança, ela precisa estabelecer com o advogado e cliente um bom sentimento. Porque se o cliente sai do seu escritório com um sentimento de que, poxa, será que eu posso mesmo confiar nesse advogado? Eu sequer entendi o que é que ele vai fazer com isso que eu falei com ele. Como é que vai ser a minha defesa? Ou como é que ele vai buscar esse direito meu? Então, quanto mais o cliente sabe exatamente qual vai ser a atuação que você vai tomar para buscar a garantia do direito dele, aí é bem melhor, com certeza. É muito interessante esse papo, muito. A gente aprende, não só entrevista o senhor, mas a gente também aprende com o senhor, a gente nesse local de estudante e de futuro advogado. É muito enriquecedor essas conversas. E aí eu queria agradecer o senhor pela participação, foi uma conversa extremamente rica e que com certeza a gente vai lembrar disso. E foi isso, gente. Eu Esse é que mais um agradeço. episódio do nosso podcast. Obrigada por ser professor, De- Gustavo. Deixa eu pedir, Clarinha, para fazer somente uma consideração no Pode final, fazer. que é o seguinte, veja, a advocacia, ela é uma profissão como qualquer outra profissão autônoma. E como toda profissão autônoma, ela tem seus altos
seus baixos, e ela tem muito suor envolvido. Talvez a grande questão da advocacia hoje, principalmente para vocês, estudantes, novos advogados que estão aí se formando e ingressando no trabalho, talvez o que explique essa grande quantidade de OABs na gaveta seja o motivo de que muitos buscam na advocacia apenas o glamour. Que ela proporciona. O ambiente jurídico é um ambiente muito glamouroso. Roupas boas, cafezinho, salas com ar-condicionado, as repartições públicas da área do judiciário são assim, de nível elevadíssimo, a conversa, a formalidade que ela tem. E aí, muitas vezes, o estudante, o recém-formado, o recém-OABzado, ele está muito na visão do romance com a advocacia, que basta o OAB no bolso e um terno de grife e o Pix vai cair na conta dele. E, na verdade, não é assim. Por trás do glamour existe muito trabalho. Por trás do glamour existe muita leitura, muita visão desgastada na frente de tela, lendo processo ou procurando estratégia. Por trás do glamour existe muito chá de cadeira em audiência que era para começar de 8h30, só começa de 10h40 porque o juiz chegou às 10. Então, existe por trás do glamour muito cumprimento de prazo, porque se você perder o prazo, você perde o direito do seu cliente. Por trás do glamour existe, além de cumprimento de prazo, existe toda uma expertise de entender como fazer o dinheiro acontecer e rodar dentro dessa estratégia de escritório. Então, talvez o que muito afasta a jovem advocacia é o fato de as pessoas não terem resiliência para suportar o tempo e o processo que é se tornar um advogado. Porque, como eu falei, eu volto a repetir, advogado, ele não é formado, ele não é forjado nas bancas de uma graduação, sequer num curso para passar na OAB. O advogado, ele é forjado na rua, com os problemas, no dia a dia, em mesa de audiência, levando lapada em audiência, levando lapada em sentença, aprendendo com aquela sentença, usando fundamentação de sentença para a próxima peça, aprendendo como se comportar com um colega que é mais experiente, aprendendo que nem sempre é sobre você, às vezes é sobre o outro colega que está mais preparado, está vivendo um momento melhor que você e você deve aprender com ele. Então, se a gente consegue ter essa percepção de suportar, ser resiliente, entender que não é o terno bonito e o cafezinho que vai pagar boleto e sustentar uma operacionalidade da sua profissão, se a gente conseguir suportar o intempere, aí a gente consegue vencer. Porque aí a gente, quando se vê os anos passando, a gente vai ver que todas as etapas foram necessárias para a construção desse advogado que você se tornou. E aí, ao invés de desistir no meio do caminho, você, quando se encontrar 5, 6, 7, 8 anos depois, cada um tem o seu tempo diferente, você vai dizer, eu voltaria atrás e faria tudo de novo. Então, talvez a maior lição seja suportar o tempo. Suporte o tempo, que o tempo ele não é inimigo, ele é seu amigo. Ele está ali forjando para ser o advogado que você vai ser daqui a alguns anos. Professor, muito obrigado pelas palavras. Obrigado, meu filho. Eu que agradeço.